Porque Shikamaru parecia preguiçoso. Na verdade, ele sabia que gastar energia com coisas inúteis não levava a lugar nenhum. No estoicismo, a sabedoria está em focar no que depende de nós. Shikamaru mostrava que descansar também pode ser estratégia. Por que Shikamaru sempre olhava para as nuvens? As nuvens lembram o Zen. Estão sempre em movimento, livres e leves. Ele buscava paz no meio do caos, como quem entende que clareza vem do silêncio. Por que Shikamaru era visto como medíocre? Porque ele escondia sua genialidade atrás da preguiça. No confucionismo, aprendemos que a virtude não precisa de ostentação. Ele provava que a inteligência fala mais alto na hora certa. Por que Shikamaru sempre evitava lutar? Porque para ele, a vitória perfeita era aquela conquistada sem precisar derramar sangue. No taoísmo, vencer sem lutar é o maior triunfo. Por que Shikamaru se tornou o primeiro da geração a virar Chunin? Porque ele pensava em todos, não só em si. No confucionismo, o líder é aquele que se sacrifica pelo grupo. Essa foi sua verdadeira prova de maturidade. Porque a sombra era seu jutsu. Porque a sombra simboliza a estratégia, invisível, mas presente. No Zen, aprendemos que o essencial nem sempre é visto. Shikamaru venceu muitos inimigos com o que os outros ignoravam. Por que Shikamaru venceu Temari no exame Chunin mesmo desistindo? Porque ele provou que inteligência é mais poderosa que força. No estoicismo, desistir pode ser virtude quando significa sabedoria. Por que Azuma acreditava tanto nele? Porque viu além da preguiça. Azuma enxergava um estrategista nato, alguém que poderia liderar no futuro. No budismo, o mestre reconhece a semente antes mesmo de ela florescer. Por que a morte de Azuma mudou Shikamaru? Porque ele carregou o peso da perda como responsabilidade. No estoicismo, a dor pode ser o início da virtude. Shikamaru se tornou homem quando decidiu honrar o legado de seu mestre. Por que Shikamaru derrotou Hidan? Porque não lutou apenas com força, mas com planejamento e vingança justa. No taoísmo, a estratégia é como a água, molda-se ao inimigo até vencê-lo. Por que Shikamaru carrega isqueiro do Azuma? Porque o fogo simboliza memória e propósito. No Zen, o fogo interno é o que mantém o espírito desperto. Por que Shikamaru nunca abandonou seus amigos? Porque sabia que sozinho não poderia vencer. No confucionismo, a amizade é a base da virtude. Por que ele se tornou conselheiro do Hokage? Porque sempre pensou 10 passos à frente. No estoicismo, o sábio orienta os líderes porque enxerga além do presente. Porque Shikamaru parecia não ligar para nada, mas cuidava de todos. Porque ele entendia que liderança não é sobre aparência, mas sobre estar presente. Porque ele é chamado de gênio? Porque sua mente era um tabuleiro de shogi. No budismo, a vida é como um jogo. Cada peça tem seu papel e cada movimento importa. Por que Shikamaru hesitava em lutar? Porque ele conhecia o peso da morte. O Zen nos ensina que cada vida perdida altera o mundo. Por que Shikamaru se dava bem com Naruto? Porque via nele a energia que lhe faltava. No taoísmo, Yin e Yang se equilibram. Porque ele se tornou a mente da quarta guerra ninja. Porque em meio ao caos, sua calma era a verdadeira arma. Porque ele não se deixava dominar pela emoção. Porque ele sabia que a raiva cega a estratégia. No estoicismo, controlar as emoções é a maior vitória. Porque Shikamaru era leal a Konoha. Porque acreditava que proteger a vila era proteger sua família. Porque ele se destacou mesmo sem poderes especiais como um dojutsu ou uma biju. Porque mostrou que inteligência e disciplina podem ser tão letais quanto qualquer técnica proibida. Porque Shikamaru parecia frágil, mas sempre venceu. Porque sua força estava na mente. No Zen, a espada mais afiada é o pensamento. Porque Shikamaru se tornou exemplo para a nova geração. Porque mostrou que não é preciso ser o mais rápido nem o mais forte, mas o mais sábio. Porque ele foi capaz de carregar o luto da guerra. Porque entendeu que dor também pode ser combustível.
Porque ele aprendeu a confiar em si mesmo. Porque percebeu que até a sombra depende da luz para existir. Porque Shikamaru nunca buscou glória. Porque sua vitória estava em manter todos vivos. Porque ele sempre tinha um plano. Porque acreditava que improvisar era dar espaço para o azar. Porque Shikamaru inspirava respeito até dos inimigos. Porque eles sabiam que enfrentar sua mente era como lutar contra armadilhas invisíveis. Porque ele foi capaz de liderar até os mais fortes. Porque mostrou que liderança não é gritar mais alto, mas pensar melhor. Porque Shikamaru será sempre lembrado. Porque ele nos ensinou que até alguém preguiçoso pode carregar o mundo, se tiver inteligência, disciplina e coração. Shikamaru nos mostra que não é preciso ser o mais rápido nem o mais forte. A verdadeira força está em pensar antes de agir, em proteger quem amamos e em liderar com sabedoria. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje com Shikamaru é que até a sombra mais silenciosa pode iluminar o destino de todos. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.